Acho que foi. Bom, esse era o projetinho. Bom, pessoal, então, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre redes neurais convolucionais, que são modelos criados com enfoque em classificação de imagem. Não só classificação, mas também processamento de imagens, né, de forma mais geral. Mas esses modelos surgiram mesmo no contexto de classificação, né, mas com aplicação bem voltada, né, a dados de imagem, como o MNIST, por exemplo, que a gente tratou aí na lista 1. Tá? Então, esse termo, né, convolução, ele vem de onde? Né? Primeiro, a gente, na estatística, fala sobre convoluções no contexto de distribuições de probabilidade, né, ou de funções de densidade, ou de funções de massa de probabilidade. Então, a convolução, eu acho que vocês veem isso, se eu não me engano, em Prob 2, né? Mas vamos relembrar aqui, né? Enfim, não vai ser crucial da gente saber isso para entender o modelo de redes convolucionais. Eu só quero mostrar de onde vem o nome, tá? Então, convolução pode ser definida entre duas funções de densidade, por exemplo. Eu estava tentando achar onde estava o meu ponteiro. Então, aqui eu coloquei duas densidades, fx, fy, o símbolo de convolução é esse aqui, o símbolo de vezes que a gente usa no software em geral, tá? Então, a convolução entre duas densidades, ela é definida como a integral de fx de x vezes fy de y menos x, onde x varia, né, onde a integral é tomada com respeito à variável x, então dx, e ela é tomada nesse conjunto ômega-y, em que ômega-y representa o suporte da variável da distribuição condicional, né, da variável aleatória condicional, x dado y igual a y. Tá? Então, pessoal, vamos interpretar isso aqui. Então, o que eu escrevi foi, a convolução ela é uma função, né, que eu coloquei no argumento y, e essa convolução é dada pela integral de x, né, avaliado para f de x, vezes fy no ponto y menos x. Tá? E aí, na hora que eu for variar todos os valores possíveis de x, eu vou colocar esses valores no suporte da condicional de x dado y. Tá bom? De repente, eu talvez nem precisasse restringir esse suporte. Eu poderia definir aqui ômega x, eu poderia definir, de repente, um ômega x, onde ômega x é o suporte da variável aleatória x, e aqui na conjunta, né, quando eu pegasse a conjunta e fatorasse no produto, eu teria indicadores dizendo que o x, quando nesse valor, o x só, quando y é igual a y, o x só pode variar de tanto a tanto. Tá? Mas eu achei que ficava mais bem definido se eu escrevesse assim. Então, tudo bem. E em que contexto essas convoluções aparecem? Bom, elas aparecem quando, por exemplo, quando a gente precisa calcular a densidade da soma de x mais y, né? Por quê? Porque nota o seguinte, né? Quando eu estou dentro dessa integral, o meu integrando,
tem como os argumentos sempre somam y, certo? Então, aqui o argumento x e aqui o argumento y menos x, esses dois argumentos sempre vão somar y, conforme eu variar o valor de x. Então, isso está representando o quê? A soma, né? Representa a distribuição ou a função de densidade da soma de x mais y. Então, eu poderia escrever também isso aqui como sendo a f de x mais y avaliada no ponto y', tá? Essa é a densidade da soma avaliada no ponto y, tá? É só isso. A convolução, então, entre duas densidades representa a densidade da soma das variáveis aleatórias que tem aquelas respectivas densidades, tá? Então, isso é só um lembrete aí da parte de probabilidade. Bom, e isso naturalmente está definido também para o caso de funções de massa de probabilidade, em que a gente tem que a convolução entre duas funções de probabilidade é dada por px convolução py, e a definição é a mesma. A única coisa que muda, aqui não deveria ter esse dx, porque só faz sentido para integrais, é a soma de px de x vezes py de y menos x, tá? Em que aqui, de novo, eu vou tomar um somatório no suporte adequado, né? Que é o suporte de x dado y igual a y'. E aí, de novo, né? A convolução entre essas funções de massa de probabilidade, x e y, resulta na função de densidade da soma, de x mais y. Tá? Então, pessoal, na estatística a gente vê esse conceito de convolução, ele é muito comum para estudar distribuição de soma de variáveis aleatórias, por exemplo. Né? Bom, e no contexto de redes neurais, né, onde aparece convolução? Então, nota uma coisa. Vou pegar esse exemplo. Nota o seguinte, né? Que a gente tem, quando faz a convolução entre px com py, dependendo de como eu organizar, é claro que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, mas se a gente olhar para esses dois termos que aparecem aqui dentro do somatório, digamos que eu ordene o x aqui de forma crescente. Então, aqui o x vai sempre aumentar e o y vai sempre diminuir. Se eu ver o x, se eu olhar, né, esses argumentos da px e da py, né, sob essa ótica do que aumenta e o que diminui, enquanto um aumenta, o outro diminui, certo? Se eu pegar o x crescente, aqui eu estou aumentando a ordem e aqui eu estou diminuindo. Se eu pegar o x aqui, listar ele de forma decrescente, o x decresce, né, o argumento de px decresce e o argumento de py cresce. Então está sempre em sinais opostos, tá? Se a gente for levar essa interpretação, tá? E aí, pessoal, tem uma formalidade maior aqui, tá? Que eu estou pulando, mas se você for pensar entre dois vetores agora, sem ser em termos de probabilidade, seria análogo a você pegar um vetor, seria análogo não, mas seria, como posso dizer, a gente poderia ver, né, de forma super simplificada, né, como se eu pegasse o vetor e trocasse a ordem e fizesse um produto interno. Tá? Trocasse a ordem das entradas e invertesse a ordem e fizesse um produto interno. Do ponto de vista das redes neurais, né, essa que é a interpretação de convolução. O que eles chamam, o que na literatura se chama de convolução, é isso. Então, olha, eu vou colocar aqui uma ilustração para a gente entender melhor esse ponto. Então, a gente tem os inputs, e associado à convolução, a gente tem um kernel. E esse kernel, ele vai passar pelos inputs, tá? Então, aqui meu input representa, nesse caso, né, nessa aplicação específica, ele representa a imagem, tá? E cada ponto desse aqui, A, B, C, D, é um pixel diferente, tá? Esse pixel está sendo representado por um número, né? Lá na lista 1, quando vocês fizeram os ajustes e tudo mais, vocês viram que o que está em cada entrada mede a intensidade dos pixels, que acho que no início estava entre 1 e 255, se não me engano, e depois a gente jogou para 0 e 1, né? Para variar entre 0 e 1, por questões de estabilidade, né? Fica mais estável trabalhar assim, numericamente.
Então, aqui dentro tem números A, B, C, D, que representam a intensidade dos pixels, de cada pixel. E o kernel também contém números, que vão me dizer como eu vou combinar aqueles inputs, tá? Então, pessoal, aqui, quando eu estou tratando de convolução, é nesse sentido, é de que eu vou pegar um kernel que tem dimensão 2 por 2 e eu vou colocar esse kernel em cima da imagem, pegando o primeiro quadrado de 2 por 2, né, de 2 pixels por 2 pixels. Então, quando eu pegar e combinar esse kernel com o input, a primeira saída dessa convolução vai ser dada pelo produto interno, né, entre essa matriz e essa matriz. Lembra o que é produto interno? Produto interno é você multiplicar a entrada e somar tudo, tá? Então isso vai dar o quê? Não sei se está dando para ver, provavelmente está muito pequeno. Mas vou aumentar um pouquinho. Ah, agora está difícil de passar para cima e para baixo. Então, a primeira saída vai ser o quê? Vai ser A vezes W mais B vezes X mais E vezes Y mais F vezes Z. Então, é isso que está colocado aqui, como meu primeiro output. O segundo output vai ser obtido quando eu convolucionar esse mesmo kernel com a segunda parte da imagem. Agora eu vou ter B vezes W mais C vezes X mais F vezes Y mais G vezes Z. E assim sucessivamente, tá? Até eu passar por todas as janelas consecutivas, né? Onde eu conseguir aplicar o kernel. Então, vou aplicar o kernel aqui, depois vou aplicar o kernel aqui, depois aqui, aí eu venho cá para baixo. Aplico o kernel aqui, aqui e acabou. Quantas aplicações de kernel eu fiz? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, meu output tem dimensão 6. Nota que o output tem dimensão menor que o input, certo? Porque na hora de eu de deslizar a minha janela, foi isso que eu observei. E, pessoal, rapidinho, eu estou recebendo uma ligação aqui, eu vou ter que atender, só um instante.
Você escuta, professor? Foi. Ah, foi? Sim. Ah, agora tá dando para ouvir? Ah, beleza. Você vê que eu não mudei nada, né? É, mas está num volume bom, tá muito alto, tá muito estourado, dá para ouvir? Tá ótimo para mim. Ah, beleza, Tá beleza, ótimo. beleza. Bom, obrigado, pessoal. Desculpa aí a- essa mudança aí, o problema com o áudio, mas acho que agora resolveu, né? Bom, então, vamos lá, vamos retomar de onde eu estava falando. É que esse kernel ele vai ser aplicado, então, em todas essas 6 janelas, né? E aí cada uma delas vai ter seu próprio output. Então, é o kernel nesse sentido, tá? Mas a gente pode ver o kernel como, como sendo uma aplicação do kernel da convolução, como sendo meramente um produto interno, né? Que é multiplicar a entrada e somar tudo. Só que, enfim, né? Redes neurais por produto interno é um nome muito mais chato, né? Não pega tanto. Então tem que chamar de rede convolucional, que é bem mais legal, né? Enfim, então vamos lá, vamos ver como é que funciona a convolução e quais são os termos envolvidos, né? Então a gente tem a imagem em, digamos, escala de cinza, então ela está sendo representada aqui de forma bidimensional. E aqui eu tenho o kernel sendo aplicado, né? E como resultado da aplicação desse kernel, eu vou ter o que a gente chama de feature map, que é como se fosse uma transformação, né, da sua imagem original através do kernel. Então, quando você combina o kernel na imagem original, você tem uma imagem alterada, né, que pode ser vista como imagem também filtrada, digamos assim, pelo kernel, tá? Então, na convolução, né, que eu estava falando antes, né, a convolução presume que você troque a ordem, né, do kernel. Então, você vai ver o kernel vai estar aplicado meio que invertido, né, na imagem. Mas como esse kernel ele é estimado, então tanto faz a ordem, né? Então acaba que no fim das contas, no software, ele vai sempre estimar na ordem que está. Então, enfim, era aquela coisa que eu estava falando do vetor, né? Se você fizer a convolução de dois vetores, os passos que você está fazendo é invertendo a ordem de um dos vetores e fazendo a multiplicação cruzada, somando a multiplicação entrada e somando tudo, né? Mas, nesse caso, a gente vai falar de convolução, mas o que a gente está falando, no fim das contas mesmo, é a aplicação de produto interno. Tá? Então, a primeira aplicação vai ser nessa janela aqui. Tá? Isso vai resultar no primeiro pixel do feature, né? Do feature map. Quando você rodar na segunda janela, você vai ter o seu segundo pixel. E assim sucessivamente, até chegar a leitura de todos os pixels, né? Então, é isso que está sendo ilustrado, em que o kernel é essa representação em vermelho, tá? Então, são esses 9 quadradinhos aqui. Então, a primeira aplicação do kernel gera o primeiro pixel, a segunda aplicação do mesmo kernel, então aqui os valores numéricos aqui nesse quadrado vermelho 3x3, é a mesma, é o mesmo valor numérico. Eu só estou combinando aqui essas 9 observações. Então, gerou a minha combinação aqui, e então gerou um pixel novo. E assim sucessivamente. Quando eu chegar no final, eu vou ter eu vou ter o meu mapa de features, né, resultante da aplicação do kernel. Então, é como se resultasse uma imagem filtrada mesmo. Tá? O ponto-chave, pessoal, é que o kernel ele tem dimensão reduzida, a dimensão é menor do que a dimensão da imagem, e é o mesmo kernel sendo aplicado nos diferentes pontos da imagem, nas diferentes regiões da imagem. E a gente já vai ver o porquê disso, né? Por que fazer dessa forma.
né? Então, um exemplo de uma aplicação de um desses kernels, né, seria, que eu acho que é o exemplo mais simples que tem, né, que é o de detecção de linhas e traços. Por exemplo, se a gente tiver um kernel de dimensão bem baixa, a dimensão é 2. Então, o meu kernel são 2 pixelzinhos, em que o primeiro valor é -1, o segundo valor é 1. Quando eu aplicar esse kernel na imagem, então eu tenho a imagem original e a imagem filtrada. Quando eu for aplicar esse kernel aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando o pixel da direita e subtraindo do pixel, subtraindo o pixel da esquerda. Então ele está calculando a diferença da direita para a esquerda. Bom, e aí ele vai acabar resultando numa imagem onde o que vai ser realçado são as linhas e os traços, né, que formam a imagem. Por exemplo, quando eu estiver olhando para qualquer ponto dentro do cachorro, por exemplo, aqui, né, o pixel que estiver à esquerda dele e o pixel à direita vão ter valores muito próximos um do outro, né? Provavelmente quase que até iguais, dependendo se você estiver medindo em escala discreta, né? Sem levar em conta. Bom, mesmo que seja normalização, vai acabar dando no mesmo. Então, provavelmente, nesses espaços onde você tem áreas completas, todas coloridas com uma cor parecida, você vai ter diferenças nulas ou bem próximas de zero. Você só vai observar a diferença significativa quando você estiver indo de uma região para outra, por exemplo, né? Então, quando você tiver, no caso aqui, ó, aí é que eu estou exagerando, tá, pessoal? O pixel é muito menor do que isso, mas olhando daqui para cá, aonde você sai de cenário para cachorro, aí você vai observar as diferenças. Então, é isso que gera os traçados, tá? Na imagem. Então, esse é um tipo de kernel que a gente chama de kernel de edge detection, né? De detecção de linhas ou detecção de curvas, tá? Então, é um kernel bem simples, é só a diferença, né, entre dois pontos, né? No caso, a diferença horizontal. Então, esse é o resultado da imagem filtrada e esse é o kernel que eu usei para filtrar essa imagem. Então, a rede neural por convoluções, ou rede neural convolucional, ela vai ser resultado da aplicação desses kernels, né? Por exemplo, um outro exemplo, que já é um exemplo um pouquinho mais elaborado, é de um kernel que não é 2 por 2, não tem dimensão 2, né? Ou 1 por 2, como você quiser chamar. Então, esse kernel aqui, né, isso aqui é o kernel. Então, esse kernel já tem dimensão maior, a dimensão de 1, 2, 3, 4, 5, uma dimensão 5 por 5. Então, o que esse kernel faz? Como é que eu interpreto ele? Eu tenho que pensar que esse kernel é jogado em cima da imagem, e aí eu vou fazer as combinações, né? Eu vou pegar tudo isso que está aqui em cinza, né? E vou multiplicar essa primeira parte de cima por essa primeira parte aqui, né? Então, como tudo aqui é igual, talvez tudo isso aqui seja zero. Aqui eu não sei como é que ele está codificando cinza para branco, para preto, mas tipicamente o branco deve ser -1, o preto deve ser 1, ou ao contrário, e o cinza deve ser 0, digamos, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor esse kernel na imagem e o efeito que ele produz é de alterar esse zero, né? Dando aí uma certa, talvez, uma visão meio tridimensional, né? Do zero, tá? Então, pessoal, o que os kernels fazem é gerar novas imagens em cima das imagens originais, tá? Em cima da imagem original. Ah, aqui está falando na legenda. O branco representa -1, o preto representa 1. Então, o cinza vai ser o 0, tá? Então, é isso. O kernel ele é para ser visto como sendo um quadrado que ele vai ser jogado em cima da imagem em várias regiões, e na hora que você coletar, que você passar o kernel pela imagem inteira, você vai ter uma imagem nova, que é o que está sendo colocado aqui, tá? Bom, e aí nota uma coisa, né? Nota que a dimensão da imagem resultante é menor, tá vendo? Ela tem menos pixels.
Isso vai acontecer porque na hora de passar essa janela aqui, eu vou passar ela menos vezes do que a quantidade de pixels que tem na imagem original. Então, a imagem filtrada vai ter uma quantidade menor de pixels. Uma forma de você evitar que haja essa perda de dimensão é adicionar bordas de zero ao redor da imagem. No caso do Emnish, isso não gera problema nenhum, né? Então, se eu colocar zeros aqui, a imagem fica sendo a mesma, né? Por quê? Porque esse cinza já era zero, né? A questão é que a gente pode fazer isso mesmo sendo uma imagem natural, por exemplo, aqui do cachorro. A gente pode colocar zeros aqui ao redor, simplesmente para não ter o efeito de perda de dimensão, né? De redução de dimensão ocasionado pela aplicação das convoluções. Então é basicamente isso, colocar zeros ao redor da imagem. Talvez você precise de duas camadas de zero, tá? Talvez você precise criar aqui mais uma outra camada com zeros. Tá? Mais uma outra borda. Enfim, quando se usa esse conceito de zero padding, o que você faz é adicionar zeros nas bordas de forma a não ter redução de dimensão quando aplica um kernel. Tá? Bom, se você for ver, né, o que isso aqui faz, e aqui não necessariamente era zero por causa dos zooms. Ah, enfim, eu peguei a imagem sem prestar atenção. Vamos fingir que isso aqui é zero. Então, o que você está fazendo é isso, né? Você está colocando uma borda de zeros, de tal forma que quando você faz a sua convolução, né, ele vai pegar o pixel e vai retornar aqui e você vai ter algo do mesmo tamanho da imagem que você começou originalmente, que era, digamos, essa imagem daqui. Tá? Então, ela está aqui, ó, mais internamente. Então, não houve redução de dimensão. Né? E, bom, porque é exatamente onde ele for pegar, né? Onde ele for pegar esses pontos aqui, esse e esse vão ser zero. Então, então o que esse kernel vai estar fazendo é exatamente olhar para para esse quadrado aqui, 2 por 2, tá? Ao invés, quando você aplica nesse primeiro caso, né? Ao invés dele olhar para 3 por 3, tá? Bom, e agora vamos ver as conexões, né? Porque, enfim, parece ser uma coisa meio solta, né? O que tem a ver a rede convolucional, né? O Convolutional Neural Networks, com os MLPs, que foi o que a gente viu até então. Acontece que as redes convolucionais podem ser vistas como um tipo específico de MLP, ou seja, a rede convolucional é uma rede MLP com algumas restrições. Tá? Então, são um caso particular de MLP. Então, quais são as restrições? Né? Primeiro, as interações são esparsas, né? Então, ou seja, muitas interações são iguais a zero. Existe compartilhamento de parâmetros, porque é o mesmo kernel sendo aplicado em todas as partes da imagem. Então, os parâmetros que formam o kernel, né, que numericamente formam o kernel, são os mesmos parâmetros que estão sendo aplicados na imagem inteira. Tá? E também existe, né, a questão das representações equivariantes, que querem dizer o quê? Que você consegue representar ou reconhecer o mesmo padrão em áreas diferentes da imagem, tá? Sem necessariamente precisar aprender tudo de novo, né? Você aprende o kernel e como esse kernel é aplicado na imagem inteira, você aprende a reconhecer um padrão na imagem toda, de uma vez só. Tá? Então, você aprende o kernel para que você aprenda a dependência entre pixels próximos, para depois você aplicar isso na imagem toda. Então, vamos ver com mais detalhe o que eu quero dizer com isso, e eu acho que vai ficar mais claro a questão de por que CNN é um caso particular e de MLP, tá? Então, o primeiro ponto são as conexões esparsas. Aí, bom, a maior parte desses slides para redes convolucionais eu me baseei no livro, né, no Deep Learning Book,
que eu coloquei lá no Classroom para vocês. Então, essas imagens, quase todas, elas vêm de lá. Tá? Então, o que eu quero dizer com conexões esparsas? Se eu tivesse um MLP, eu estaria numa situação como essa daqui de baixo. Então, a gente deve olhar para essa camada, que é a camada dos inputs, como sendo os pixels da imagem, tá? Então, imagina que eu tenho a minha matriz lá que forma os dígitos, e aqui eu vetorizei, transformei tudo para a dimensão 1, e agora eu tenho uma MLP em cima disso. Então, a MLP, ela se baseia em conectar todos os inputs a cada uma das unidades na camada seguinte, tá vendo? Então, aqui a gente tem outra forma de chamar multilayer perceptron, ou chamar perceptron, né, é de fully connected, né, totalmente conectadas. Então, quando eu tenho camadas totalmente conectadas, quer dizer isso, todas as conexões estão presentes. Nenhuma dessas é igual a zero. Quando eu estou usando convoluções, o que eu faço é que eu zero algumas conexões, né? Aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma aplicação de kernel de dimensão 1 por 3, tá? Por quê? Porque o output dessa imagem, né, o output dessa unidade, ele só está olhando para as 3 unidades, uma vizinha da outra, né? Então, eu estou olhando para uma unidade do meio e 3 vizinhos. Então, é isso que acontece. A conectividade é esparsa. Por quê? Porque todas essas setas aqui, essas duas setas, né, representadas em azul, elas é como se elas fossem iguais a zero, né, o valor numérico das conexões, né? Então, por isso espaço, tá? Espaço está relacionado a valores numericamente iguais a zero. Então, no caso do kernel, né, eu tenho, como se eu tivesse com um perceptron. Então, cada aplicação do kernel é como se eu tivesse com um perceptron, aonde eu zero as entradas, onde eu zero os pesos convenientes, né, de forma conveniente. Então, ó, se eu mostrar para vocês, por exemplo, esse caso aqui, né? Então, esse output aqui pode ser visto como um MLP que conecta com toda a imagem, só que coloca zeros do lado onde o kernel não está sendo aplicado. Então, tudo isso aqui, ó, passa a ser zero, e assim sucessivamente. E só aqui dentro eu tenho as minhas edges, né? O meu W1, W2, W3, tá? E assim sucessivamente. W não sei o que, W não sei o que lá, 9, né? Então, eu posso ver cada um desses pixels como sendo um perceptron e que tem vários pesos que vão ser sempre iguais a zero, associados a ele. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto das esparsidades, tá? Então, a aplicação do kernel, né, em uma região da imagem é equivalente a você colocar um perceptron e zerar todas as entradas que não dizem respeito àquele subconjunto da imagem, tá bom? Então, nesse sentido, o que a rede neural faz, o que a operação de tomar convoluções faz no início, né, tomar conexões esparsas, ou seja, zerar os pesos, tá? E esses pesos eles não vão deixar de ser zero nunca ao longo do treinamento. Tá? Então não vai ser um parâmetro. Esses valores sempre vão ser zeros, então dessa forma você tem as conexões esparsas que a gente chama. Então é uma forma de restringir o MLP, tornando conexões esparsas. Tá? Outro ponto importante é o compartilhamento de parâmetros. Tá? Como assim compartilhamento de parâmetros? Aqui, no caso MLP, cada um dos pesos vai ser diferente um do outro. Tá? Então, o peso que leva x3 em S3, deixa eu aumentar um pouco, está meio pequeno, né? O peso que leva x3 em S3, ele vai ser diferente de todos os outros pesos, tá? A não ser que você tenha inicializado igual. Mas se você inicializou diferente,
muito provavelmente o peso vai ser diferente de um para o outro, tá? Então, esse peso vai ser diferente desse aqui, por exemplo. Tá? Bom, e no caso do kernel, no caso de aplicação de kernel? No caso de aplicação de kernel, os pesos são compartilhados, porque eu vou usar o mesmo kernel em diferentes áreas da imagem. Então, pessoal, eu representei aqui por esse desenho em que tem as cores diferentes, né? Então, aqui, o que está em verde é sempre o mesmo valor. Então, de novo, né? É como se eu tivesse um kernel sendo representado de 1 por 3, em que a parte de verde é sempre o mesmo valor, a parte preta é sempre o mesmo valor e a parte cinza é sempre o mesmo valor. Então, nota que unidades diferentes, né, conservam... unidades diferentes, elas usam o mesmo peso, né? Então, existe esse compartilhamento de parâmetros, e é esse compartilhamento que é responsável por facilitar um pouco o aprendizado, no sentido de que a gente olha para uma dimensão menor, que são esses kernels aqui, a gente aprende o kernel e usa o kernel na imagem toda, tá? Talvez aqui a melhor forma de eu colorir fosse ao contrário, né? Fosse olhar assim. Porque é o que está entrando em S3, então eu deveria ter desenhado cinza, preto e verde, tá bom, pessoal? Nesse desenho aqui, tá? Desculpa aí pela ordem. Seria algo assim. Né? Porque o kernel ele vai sendo aplicado aqui. Mas, enfim, a ideia é a mesma, tá? Então, essa é a ideia de compartilhamento de parâmetros. Então, dá para ver que é bem simplificado, né? Porque eu tenho não só pesos que são zerados, né? Olha a quantidade de conexões que eu tenho aqui embaixo, a quantidade de conexões que eu tenho aqui em cima. Além disso, eu ainda compartilho pesos entre unidades latentes, né? Entre perceptrons, tá? Então, os pesos associados a S2, S3, S4, S5 são os mesmos, são iguais, tá? Então, é mais uma restrição que as redes convolucionais aplicam sobre o MLP, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, até agora, nesses dois pontos? Ou deu para entender? Por enquanto, tá tranquilo. Beleza. Tá claro que a convolução pode ser vista como um caso particular do MLP? Sim. Beleza. Então, vamos para a terceira propriedade, que é a da equivariância, tá? O que essa propriedade diz é o seguinte, que versões transladadas da imagem são mapeadas em versões proporcionalmente, talvez essa palavra não tenha sido a melhor, né, mas em versões também transladadas com as mesmas características. Por exemplo, se o meu kernel ele é assim, né, ele está olhando para elipses, esse desenho acho que ficou bem horrível, né, porque não dá. Se cada quadradinho desse é um pixel, eu deveria pintar ele todo, né, e não fazer uma elipse dentro. Enfim. Então vamos pensar que talvez ao invés de ser esse símbolo, eu tenha esse aqui. Eu tenha os pixels pintados aqui no meio, tá? Então, vamos imaginar isso, mas vamos olhar para a elipse, porque eu acho que ela vai ajudar a entender o que está acontecendo. Então, se eu tenho com esse mesmo kernel, eu conseguiria identificar esse padrão de elipse, ele estando aqui, ou estando em qualquer outra região da figura, né, da imagem. Então, ó, se eu tenho uma elipse nessa região ele vai ter como output esse pixelzinho em preto. Agora, quando eu avançar a janela, né, ele vai dar como output o que está em vermelho e assim sucessivamente. Agora, se eu tiver o mesmo desenho, né, agora desenhado na parte de baixo da figura, quando eu pegar aquele mesmo kernel e aplicar ele, né,
nessa posição, ele vai identificar, opa, é aquela mesma figura que eu tinha identificado antes. Então, ele vai fazer como output o mesmo ponto preto, tá vendo? É o mesmo ponto preto que ele deu como output aqui no início. O fato do ponto ser preto aqui, eu estou dizendo que é o mesmo valor numérico, tá? Então, aqui ele vai ter como output o mesmo valor numérico, e quando ele andar para o lado, vai dar o mesmo valor numérico em vermelho, né? Que foi o valor que a gente observou antes, que era esse valor aqui. Então, pessoal, a rede ela vai associar esses dois pontinhos a toda elipse que ela vê, não importa onde esteja a elipse. O que vai acontecer é que a posição onde vai aparecer o preto e o vermelho vai mudar na imagem. Pode ser que ele apareça aqui, ou pode ser que ele apareça aqui embaixo. Então, dependendo de onde aparecer o padrão na feature, ele vai identificar o mesmo padrão, a mesma imagem, em áreas diferentes, usando tudo o mesmo kernel. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue usar um kernel só, o mesmo kernel, que tem dimensão muito mais reduzida que a imagem inteira, e a gente consegue usar ele para aprender um mesmo padrão em áreas diferentes da figura. Tá? Então, essa é a terceira função, né, da aplicação de kernel. É você visualizar o mesmo padrão em áreas diferentes da imagem. Tá? É isso que torna um modelo mais robusto. Por exemplo, no caso do MNIST, né, deixa eu pegar aqui, por exemplo, subdividir como se esse fosse o quadrado para eu fazer o meu desenho do 1 ou do 0, ou do que quer que fosse. Tá? Então, se eu fizer um assim, provavelmente o meu algoritmo de redes neurais, ou mesmo o meu de regressão logística que vocês fizeram na lista, né, vai captar bem que esse é o número 1, né? Porque teve várias imagens de 1 que eram parecidas com ele no conjunto de treino, né? Então, se o modelo teve flexibilidade suficiente para aprender que esse padrão está associado ao número 1, ele deve prever isso aqui corretamente. Mas uma forma de eu enganar o algoritmo é se eu desenhar o 1 aqui bem do lado. Porque aí no treino ele nunca viu um 1 assim, né? Ele nunca viu um 1 deslocado, né? Descentralizado na imagem. Então, dessa forma, se eu fizer o meu desenho de um aqui no canto, ou tipo aqui em cima, ou mais para o lado, mais para o outro, provavelmente eu vou enganar o modelo. Vou fazer o mesmo desenho, só que só porque ele está numa região diferente, o modelo não vai conseguir mais acertar se ele é um 1, se ele é um 9, se ele é um 0, né? Porque o modelo nunca viu. Agora, se for um modelo convolucional, ele tem menos problema de identificar esse tipo de coisa, porque a mesma convolução que a gente vai aprender, ela vai ser usada para identificar esse mesmo padrão de traço aonde quer que ele esteja, estando aqui, ou estando mais para cima, ou estando mais para cá, ou estando mais para cá. O kernel vai pegar, não importa onde você esteja desenhando, tá bom? Então, essa é uma vantagem, esse é um apelo grande aí das convoluções, né, que é de identificar o mesmo padrão em diferentes áreas da imagem. Então, ele vai tender a generalizar melhor, tá? Também não é, assim, não é 100% garantido, né? Então, depois a gente vai ver que, acho que, de repente, eu até coloco algo assim na lista, né? Se você fizer, mesmo com rede convolucional, se você fizer isso de forma muito exagerada, você ainda pode ter previsão errática, né? E uma forma de contornar é você transladar a própria imagem, né? Enfim, mas a gente vai ver como fazer generalizações melhores um pouco mais para frente, tá? No caso das imagens. Mas esse é um aspecto, né? Ele é mais robusto à identificação de padrões que sejam localizados em regiões diferentes da imagem. Bom, e aí agora vamos ver como é que são os outros estágios das camadas convolucionais. Porque tem isso, né? A camada convolucional, ela não é uma camada só. Tipicamente, a gente vai se referir a ela como se fosse uma camada, mas internamente ela possui 3 camadas. A primeira delas foi o estágio que a gente viu, que é o estágio convolucional, onde você vai aplicar os kernels na imagem. E ela tem outros 2 estágios, né? O segundo estágio é o estágio das detecções, em que a gente aplica funções não lineares,
ponto a ponto, porque lembra, né, na MLP a gente fazia isso, a gente fazia uma combinação linear do input com os pesos e aí aplicava uma função não linear como output. Porque se não fizesse isso, tudo ia ser combinação linear de tudo, e no final das contas seria uma rede neural que só está fazendo o que uma regressão logística consegue fazer, ou o que um modelo de regressão consegue fazer. Simplesmente olhando para combinações lineares das colunas de X. Então a gente precisa aplicar não linearidade como output de cada neurônio desses. Né? Então aqui, a segunda parte da camada convolucional vai ser responsável por pegar esses outputs aqui, né, que vieram da combinação linear pelos kernels, e aplicar sobre ela uma transformação não linear, que vai ser uma daquelas que a gente já conhece, né? ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, enfim. ReLU, tem várias. Qualquer coisa não linear vai ser. Então, essa é a segunda etapa. E na terceira etapa tem o estágio de pooling, que é um estágio em que a gente vai fazer estatísticas sumários de pixels vizinhos. Né? Por exemplo, toma o máximo, o pixel maior dos pixels, toma a média dos pixels, toma a norma L2, a norma L1. Enfim, tem várias características que a gente pode pensar em colocar. Então, pessoal, aqui nesse desenho só tem esquematizado esse ponto que eu falei, que tem autores que consideram a camada convolucional como uma camada só, que é esse caso aqui da esquerda, tá? Onde eu tenho uma camada de convoluções, né, que é a parte da transformação afim, que vai fazer a aplicação do kernel, a parte de detecção, que vai olhar para a não linearidade, e a parte de pooling, que vai calcular essas estatísticas sumárias. Ou então você pode considerar cada um como sendo uma própria camada, tá? Enfim, é uma questão de terminologia mesmo, né, como a própria figura diz. Mas tipicamente o que acontece com mais frequência é isso aqui. Tá? É a pessoa dizer, toma uma convolução e pronto. E a camada convolucional a gente tem que ter na cabeça que são 3 estágios lá dentro, tá? Bom, vamos ver agora o que as outras camadas falam, tá? O que os outros estágios falam. O de detecção é fácil de ver, né, pessoal? Você só vai pegar a imagem que você tratou como kernel e vai aplicar ponto a ponto a transformação não linear. Só isso. Vamos ver o que a terceira parte faz, o estágio do pooling. É um pouquinho mais diferente, né, do que a gente está, do que operações com as quais a gente está acostumado. Mas não é nada de outro mundo. Vamos lá. Então, o que a camada pooling faz? Se a gente aplicar os filtros, né, por convoluções, como o zero padding, né, colocando zero ao redor da imagem, a gente não tem redução de dimensão. E o que a camada pooling faz, ela é exatamente o contrário. Ela reduz a dimensão das features, né, das imagens filtradas. Bom, e ela reduz a dimensão de forma... É como se estivesse compactando a imagem, digamos assim. Então, você primeiro, no pooling, você escolhe qual estatística sumária você quer usar. Então, vamos supor que eu use o máximo. O máximo é uma estatística sumária. Então, o nome da camada vai ser max pooling, que é o mais comum. O que eu vou fazer? Eu vou passar pequenos filtros na imagem e as imagens que forem capturadas por aquele filtro, eu vou pegar a maior delas, vou pegar a maior intensidade. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma camada que é max pooling, com filtros 2x2 e stride igual a 2. O que é 2x2? 2x2 é a área que eu vou considerar para tomar o máximo. E o que é o stride? O stride é quantas unidades eu vou dar da esquerda para a direita e de baixo para cima quando eu for fazer a segunda aplicação do max pooling. Então, como o stride é 2, a primeira aplicação é essa, tá? Isso aqui para qualquer stride. Como o stride é 2, a segunda não vai ser essa daqui, tá?
A segunda aplicação, eu vou ter que avançar 2 casas. Então, a segunda aplicação vai ser essa parte. Beleza, acabei a linha, vou para a linha de baixo. Ah, mas o stride é igual a 2, então eu não posso fazer essa parte aqui. Eu tenho que pular 2 para baixo também. Então, o stride igual a 2 é isso, pessoal. É dizer que eu vou pular de 2 em 2 na hora de fazer a redução de dimensão. Então, e calcular a minha estatística de teste. Então, a primeira coisa é quem é o máximo dessa área da figura. Bom, o máximo é 6, então o output vai ser 6. Quem é o máximo nessa área? É 8, então o próximo é 8. Aqui é 3 e aqui é 4, então resultou em 3 e 4. Tudo bem? Então, esse é o efeito do max pooling. Ele vai pegar o máximo, daí tem o nome de máximo, né? E ele vai tomar de 2 por 2, porque aqui a gente escolheu 2 por 2, a gente pode escolher qualquer dimensão que a gente quiser, 3 por 3, 5 por 5, tá? Então, varia. E aí ele vai fazer uma versão que é similar à imagem original, mas em dimensão bem mais reduzida, né? Então, 2 por 2 com stride igual a 2, o que ele vai fazer é, ele vai diminuir a dimensão da imagem, fazendo com que a dimensão lateral e a dimensão horizontal, vertical e horizontal, vão ser 2 vezes menores, né? Vão ficar reduzidas ao meio. Então, é como se fosse um downsampling, né? Como se ele estivesse compactando a imagem. Uma imagem de 24 por 24, assim, quando eu fizer o max pooling, vai ficar uma imagem bem similar, só que em dimensão bem menor. Então, o que essa aplicação de pooling acaba fazendo é reduzindo a dimensão e por consequência, né, vai acabar reduzindo a quantidade de parâmetros, né, ou simplificando a rede, né, e representando basicamente o mesmo padrão, né, o mesmo padrão de antes. Né. Bom, e aí o resto era o que eu estava explicando. Ah, e aqui eu peguei o max, né, tipo max pooling, mas existe vários, né, existem vários outros. Existe average pooling, né, AVG, que ao invés de você tomar o máximo, você tomar a média. Então, aqui você tomaria 1 mais 1 mais 6 mais 5 dividido por 4. Então, seria o valor que entraria aqui. 2 mais 4 mais 7 mais 8 dividido por 4. Então, seria o valor que entraria aqui. Tá? E qualquer coisa serve como estatística sumária. O que é mais comum de usar é o máximo. Tá? O máximo é o mais comum. Eu acho que é até difícil, né? Você ver alguém implementar e colocar algo diferente de max pooling. Em geral, é máximo. Por alguma razão. Honestamente, eu desconheço porque o máximo acabou funcionando melhor. É até esquisito, né? Porque o máximo é não diferenciável. Então, na hora de calcular os gradientes, tem que fazer algum tipo de. Tem que fazer, talvez algum tipo de algebrismo, não sei. Ou talvez seja um caso igual da ReLU, né? Em que a função só não é derivável num conjunto de medida nula, e aí, se você tomar cuidado para não inicializar nesse conjunto, você nunca vai acabar parando lá. E aí nunca vai dar problema de não existência de derivada. Talvez seja isso. Tá? Mas, bom, é o que se costuma fazer, né? Pooling tomando como estatística sumário o máximo. Tá? E aí, a questão da dimensão do filtro, você pode escolher a dimensão que você quiser, 2 por 2, 3 por 3. Tá? E, tipicamente, se você escolhe 2 por 2, o stride é 2. Se você escolhe 3 por 3, o stride é 3. E assim sucessivamente. Não precisa ser, mas na maioria das vezes é o que acaba acontecendo. Então, pessoal, vamos ver o que acontece. Aí que eu vou precisar dar um zoom, porque essas imagens são muito pequenas. Ah, não adiantou nada. Vou fazer o seguinte, então, vou pegar aqui, vou abrir com outro visualizador que eu consiga ficar na tela cheia. Eu não vou conseguir mais escrever por cima, né? Mas tudo bem. Não é isso o mais importante no momento. Ah, achei.
Bom, então vamos ver aqui num caso prático, tá? Do que convolução com ReLU, com max pooling faz. Esse caso específico, se eu não me engano, agora eu não me lembro, mas eu acho que é do ImageNet. São imagens naturais em que a gente quer... Então, peraí, Cartruck, Airplane Chip, Moss. Então, talvez seja Cypher 10. Eu não sei, agora eu não lembro. Tem que ver depois. Mas são imagens naturais, tá? Tipo, por exemplo, de um carro. E aí você quer prever qual é, de que imagem se trata. Será que é um carro? Será que é um caminhão? Um avião? Né? E aí o modelo te dá a probabilidade, como saída, ele te dá a probabilidade de ser carro, de ser caminhão, de ser avião e assim sucessivamente, tá? Aí, pessoal, o usual é convolução, camada não linear e depois pooling. Aqui, os autores, né, que fizeram a rede convolucional não colocaram pooling depois, né, do ReLU. Então, tem convolução, ReLU, pooling. Convolução, ReLU, pooling. Tudo bem, varia, né, de pessoa para pessoa, não tem uma regra muito rígida, né, nesse sentido. Não é porque você não botou poolings eventualmente que a rede não vai funcionar, tá? Mas o que é mais usual é que seja sempre na sequência. Convolução é função de ativação não linear, pooling. Convolução, ativação não linear, pooling, tá? Mas vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu acho que isso é o mais importante. Aqui, pessoal, tem as saídas de cada aplicação das camadas. Então, dá uma olhada aqui no carro. Quando a gente roda as convoluções, né, dá para ver aqui que a imagem fica muito pequena. Mas a primeira convolução, ela preserva muitas características da imagem inicial. Tá? Aqui eu tenho cada imagenzinha dessa, ela foi obtida após rodar, após ser aplicado um kernel diferente. Então, na primeira camada convolucional, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kernels. Tá? Essas imagens que estão aqui não são os kernels em si, tá? Elas são a aplicação, o resultado da aplicação dos kernels na imagem inteira. Então, essa imagem é resultado da aplicação de um kernel pela imagem toda, resultando essa imagem aqui pequenininha. Ela só está pequena porque reduziu na hora de plotar o desenho, né? Eles reduziram o tamanho da imagem, mas ela tem a dimensão muito semelhante, né? Só um pouquinho menor do que, se não for usar zero padding, né? Do que essa imagem original, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro são as convoluções. Então, o que ele vai fazer é identificar regiões diferentes do carro. Por exemplo, aqui, um capô que está sendo identificado, né? Que mais? Aqui, bom, um capô e uma parte de sombra, talvez, aí aqui é o negativo disso, né? Enfim, cada convolução, ela faz uma coisa diferente. Aqui tem um blur a mais na imagem, tá? E o que vai acontecer? Quando você passar pelo ReLU, o ReLU ele vai preservar a intensidade do pixel anterior, ou então vai zerar. Quando ele zera, provavelmente o zero é preto, porque tá vendo que a imagem fica muito mais escura depois do ReLU, porque provavelmente o zero está sendo representado por preto. Quando você faz isso, ele evidencia partes do carro, né? Aqui tem uma parte de carro, aqui tem uma parte mais do capô, tá? É que a imagem fica bem pequenininha. Deixa eu ver se de repente eu simplesmente dando zoom no melhor. Agora acho que vai melhorar. Agora dá para ver com um pouco mais de clareza. Aí quando eu aplico mais uma camada ReLU, mais uma convolução, mais uma ReLU, pronto, aí chega o pooling. O que acontece com o pooling? Lembra que o pooling vai reduzir a dimensão? Aqui no caso, dá para ver que ele ficou mais pixelado. Isso aconteceu porque o pooling reduziu a dimensão e como ele pega uma estatística sumária, ele perde informação, é claro que ele perde resolução, mas ele preserva, né, meio que o principal da imagem.
e assim sucessivamente. O que é mais interessante da gente notar é a evolução entre imagens interpretáveis para imagens cada vez menos interpretáveis e mais abstratas, né? Até chegar a configurações de pixels em que a gente não vê padrão espacial nenhum mais. Tá? E por que isso? Né? O que isso mostra para a gente? Né? Isso é uma coisa desejável? Não é? É desejável. Por quê? A gente tem que ver as convoluções como sendo partes da rede neural que são feitas para extrair a informação que vem da correlação espacial entre vizinhos próximos. Tá? Entre vizinhos próximos no sentido dos pixels. Porque aquela ideia, né, de passar o kernel na imagem toda é de verificar um kernel de dimensão reduzida a dependência entre os pixels próximos. Então, depois de aplicar sucessivamente as convoluções com ReLU e max pooling, você vai absorvendo essa informação que vem da correlação entre pixels próximos, até que não sobra mais informação de correlação com o pixel próximo no final. Aqui, ó, não tem nada a ver com carro mais. E para a rede funcionar, ela tem que funcionar assim, porque tudo que vier que for carro, né, ele não vai poder ter uma recuperação muito visualmente próxima ao que ela era, ao que era a imagem original. Porque senão você não consegue generalizar bem, né? Porque se você observar um carro em outra parte da imagem, esse output aqui final, ele não pode mudar muito. Se você mudar drasticamente, você não vai conseguir aprender, né? A ideia é que todos os carros sejam mapeados numa mesma combinação de pixels, né, ou uma combinação de pixels similares entre si e diferentes de, por exemplo, aviões, né, diferentes de cavalos. Então, aqui no final, a gente não vai ver mais uma imagem bonitinha, a gente vai ver algo que não tem um aspecto visual, não tem um aspecto de imagem mais, mas que vai estar altamente correlacionado com o label da imagem. Tá? Então, a rede vai aprender a fazer isso. E aí, quando você termina de fazer a camada convolucional, você tem todos esses pixels aqui do finalzinho, né? Você tem um monte de pixel aqui, vários pixels aqui, vários aqui, vários aqui. E aí, o que você faz no final? Aí, já que você não tem mais imagens sendo representadas, né, mas sim pixels, sem correlação espacial praticamente, né? Assim, de vizinhos próximos, ainda tem, mas enfim, você não consegue identificar mais as imagens, você não vai ter prejuízo nenhum em pegar esses pixels e montar um vetorzão com eles. Né? E montado esse vetor, aí você tem a tarefa de classificar, né, nesse espaço modificado pelas redes convolucionais. Então, pessoal, a arquitetura ela vai ser montada pensando nisso. As primeiras camadas vão ser convolucionais, e aí os poolings vão reduzindo o tamanho das imagens criadas, até que você chega no final e você não tem mais observações visualmente compreensíveis, né? E aí você já pode esticar o vetor todo e tratar como sendo um vetor flat, né? E aí faz o seu MLP. Aqui, no caso, tem uma camada só, mas a gente não precisa. A gente pode botar 2, 3, 4 camadas, 5 camadas, tá? Então, sempre assim, né? As redes neurais, por convolução, elas têm uma primeira parte, que são aplicações sucessivas de convoluções, com max poolings e não linearidades, e depois, o que sai disso entra como input de MLPs, tá? Para eu explicar para vocês agora, eu acabei fazendo de uma forma que parece que é em 2 etapas. Primeiro, treina as convoluções, depois pega como output e treina um MLP com esses outputs sendo inputs do MLP. E não é assim, tá? É só uma forma de explicar. Mas, na prática, isso tudo é uma rede só. Tudo isso aqui, né, toda essa... aqui com verde eu não consigo ver onde está o conteúdo. Tudo isso aqui é uma rede só e ela é aprendida toda de uma vez, tá? Então, pessoal, essa que é a lógica, né? Primeiro convoluções, depois a parte completamente conectada.
né, gerando aqui os outputs para a classificação dos números, tá? Aí tem mais um ponto que é importante, né? Até agora deu para entender, pessoal, assim, essas interpretações? Ficou claro? Tem algum ponto meio obscuro? Ou deu para entender qual é a lógica? Deu? Deu para entender, professor? Tá, beleza. Então, eu queria só chamar a atenção para uma coisa, né? Vamos olhar aqui o que está acontecendo. A primeira aplicação de kernel, eu estou aplicando, né, um kernel bidimensional, porque só tem altura e largura, né? Aí, no final, aqui são ó, N1 channels. Então beleza. O que ele está chamando de canais? Deixa eu pegar aqui botar em modo apresentação, que eu consigo ver melhor. O que ele está chamando aqui, ó, de canais são os outputs da aplicação dos kernels. Então, aqui ele está usando N1 kernels, cada um gerando uma imagem que é um quadrado desse. Quando você for fazer, aí você faz o max pooling, blá, 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 né? Quando você for fazer a segunda camada, olha o que vai acontecer. Agora, você não tem só uma imagem entrando, você tem várias, né? Você tem N1 imagens entrando no kernel, né? Para serem aplicadas no kernel. E aí, como é que esse kernel funciona? O kernel, ele vai olhar... aqui eu vou ter 12 imagens resultantes. Então, cada imagem dessa é resultado de um kernel. Mas esse kernel, por exemplo, o kernel que deu origem a essa primeira imagenzinha daqui, modificada, né? Ele está sendo aplicado a qual input? Ele está sendo aplicado a esse primeiro, está sendo aplicado ao segundo, ao décimo, ao quinto. Na verdade, pessoal, cada imagenzinha dessa, né, cada transformação da imagem dessa, é obtida com um kernel que varre tudo que está aqui atrás. Então, cada kernel, se for um kernel, aqui é 5 por 5, tá? Convolução 5 por 5. Então, cada kernel tem 5 pixels por 5 pixels por 24 pixels. Né? Então, o kernel, na verdade, esse primeiro é bidimensional, mas esse segundo ele já é tridimensional. Ele vai ser 5 por 5 para poder olhar para um quadradinho aqui, mas ele vai ter tamanho 24, que é para poder pegar todos os... 24? Não, vai ter tamanho N1, falei errado. Então, ela vai ser 5 por 5 por N1, porque esse kernel vai estar sendo aplicado ao paralelepípedo todo, tá? Isso é uma coisa que não fica muito claro. Os artigos, em geral, não falam muito isso, só quando é uma coisa assim, muito introdutória, ou tipo, algum tutorial, alguma coisa assim, aí se explicita isso, né? Mas aí eu gosto dessa figurinha daqui, porque ela mostra isso acontecendo, né? Por exemplo, se o seu objeto for em 3D, né? Por exemplo, a sua primeira imagem é RGB, RGB é Red, Green, Blue. Então, ele vai ter um canal vermelho, um canal verde e um canal azul. Quando você for aplicar o seu kernel, logo de cara, você já vai ter um kernel tridimensional. Então, esse kernel está sendo denotado por esse cubinho aqui, tá? Então, apesar da gente representar o kernel em 2D, tipicamente, o kernel vai ser um paralelepípedo, né? Ou um cubo, dependendo. Porque ele vai combinar em todos os canais que aparecem, né? Então, uma imagem inicialmente em 3 canais, então você vai pegar um kernel que está sendo dito que é 3 por 3, na verdade é 3 por 3 canais, tá? Então, isso aqui vai ter como output uma unidadezinha só, tá? A exceção é que os kernels na primeira camada convolucional, quando ela é aplicada a uma imagem em preto e branco ou em escala de cinza, aí, de fato, os kernels são bidimensionais. Caso contrário, são 3D. Tá? Bom, e aí aqui eu só coloquei algumas arquiteturas, né? Essa daqui foi uma das primeiras que apareceu, chama LeNet 5, porque... Por que chama 5? Deixa eu dar uma olhada. Eu realmente não me lembro por que chama 5. Eu achei que fosse por causa dos kernels, mas... deve ser porque
Os kernels são 5 por 5. Então, é aquela ideia, pessoal, em fazer convoluções, depois passar pelos kernels e assim sucessivamente, tá? Então, aqui no final, ó, o que os autores rodaram, né, tem ainda a camada de output, a camada de MLP, resultando no output. Aqui ele foi com esse desenho do A, mas é meramente ilustrativo. O problema era em MNIST de novo, tá? Então, era isso, né? O meu output tem 10 para pegar cada uma dos possíveis dígitos. E primeiro a parte convolucional, depois a parte MLP. Tá? Deixa eu ver o que temos aqui. Eu não queria passar correndo muito por essas partes. Não tem nada assim, tipo de misterioso, né? Mas depois eu falo com mais calma sobre isso. A única coisa que eu quero falar só antes de eu terminar a aula é com respeito ao ganho em termos de erro de classificação. Eu não lembro, acho que a nossa previsão, quando a gente rodou o MLP, era de tipo 98 a 99% de acerto no conjunto de validação. Esse LeNet 5, ele adquiriu uma precisão muito maior do que essa. Ele só errou 82 vezes no conjunto de classificação no conjunto de teste, tá? Então, na época que saiu, que foi lá nos anos 90, né, foi uma coisa muito revolucionária, assim, tipo, foi um aumento, uma coisa que não se tinha visto até então para identificação de números. E aqui tem as classificações, né, que ele colocou todos os casos em que ele errou. Então, dizendo, né, ele achou que era 3, na verdade era um 7, achou que era um 6, na verdade era um 5. Não, na verdade é o contrário, né? Era um 6, ele achou que era 5. Era um 3, ele achou que era 5. Era um 2, ele achou que era 8. Mas todas as outras 10 mil imagens, ele acertou. Tá? Então, enfim, era só para dizer que ele tem uma capacidade, esses modelos têm uma capacidade muito grande de flexibilidade, apesar de serem casos particulares de MLP, porque justamente tem aquela coisa de identificar o mesmo padrão em áreas diferentes da imagem, blá, 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 tá? Mas na aula que vem a gente fala com mais calma sobre isso, e aí eu já aproveito e ver se consigo preparar um tutorialzinho para mostrar para vocês de como treinar esses modelos, e aí a gente pode até comparar com o que a gente já fez com o MLP para ver o resultado das previsões. Tudo bem, pessoal? Bom, então, para a aula de hoje, era isso. Lembrando que a lista ficou para sexta-feira, então deem uma olhada lá no Classroom, tá? E qualquer dúvida, é só mandar por e-mail, beleza, pessoal? Ô, professor, posso tirar uma dúvida da lista agora, na aula? Pode, pode. Na questão 3b, eu não entendi muito bem qual que é o objetivo do item. Eu não sei se entendi o que é a equação de atualização do método de máxima verossimilhança. É aquela equação o score de Fisher? Não sei. Não, é a equação dos gradientes mesmo. É que ele falou, a questão pediu para eu partir da equação do gradiente ascendente e chegar nessa equação de máxima verossimilhança. Eu não entendi da onde que ele está partindo, onde que ele quer chegar. É o 3b, né? Isso. Bom, deduz a equação de atualização do método de máxima verossimilhança em modelos multinomiais logísticos pelo método do gradiente ascendente. Bom, então, o que você tem que definir é definir a verossimilhança. Então, você define quem é L de Y x beta. Aí, definido isso, calcula para o modelo multinomial logístico, né? Aí você tem que calcular o gradiente, né? Esse L é o log verossimilhança, na verdade. Ele tem que calcular o gradiente com respeito a beta desse cara. E aí você vai escrever a equação, que é beta i mais 1 igual a beta i mais gama gradiente beta L y x beta. Tudo bem? Uhum. Então, escrever quem é essa expressão aqui,
calcular o gradiente, né? Tipo, resolver quem é a expressão do gradiente e fazer as simplificações que você achar necessárias, tá? No finalzinho, eu só peço para mostrar que a equação depende das probabilidades estimadas de cada classe, tá? Aqui deveria ter um chapéu nos betas, depois eu vou colocar um chapéu. Mas é só para você, quando você for escrever essa expressão aqui, você vai verificar que o gradiente vai envolver, né, os y chapéu i, tá? É basicamente isso. E aí você Entendi. faz a simplificação para ver onde aparece y chapéu i. Tudo bem? Entendi. É só fazer essas definições, então, e substituir nessa fórmula do gradiente, então. Isso, exatamente. Entendi. Obrigado, Beleza? professor. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso. Acho que aqui não tem chapéu mesmo, não. Eu falei de chapéu, mas eu acho que não tinha. Porque aqui não tem, a gente não vai ter estimado já, né? Ele é estimado a cada iteração. Então, na verdade, talvez aqui eu devesse colocar beta 0 e menos 1. Mas, enfim. Vai ser, na verdade, vai ser assim. Né? Para saber que o que a gente está tomando isso aqui é avaliado no beta da iteração corrente. Né? Então, tudo aqui é beta da iteração corrente. Ficou faltando isso, botar o... Tudo bem? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente se fala na quinta-feira. E aí, qualquer coisa, é só mandar um e-mail se vocês tiverem alguma dúvida mais da lista. E deem uma olhada também no código que eu deixei lá, porque talvez ajude, né? Bom, pessoal, então é isso. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela paciência na aula de hoje, que teve muita Valeu, professor. turbulência. Tchau, professor. Desculpa. Tchau, pessoal. Valeu, professor. Se fala na quinta.